próxima variável latente que foi validada é a variável chamada julgamento de retaliação. E ela foi validada dentro de dois construtos, ou seja, ela foi validada a partir de duas dimensões. Uma é a capacidade de concordância e a outra é estados emocionais. Eu falei sobre essas duas dimensões quando eu fui explicar as características pessoais via retaliação. Então, na capacidade de concordância, tem aquelas pessoas que aceitam mais, que são mais cooperativas. Essas são pessoas que têm baixa tendência a retalhar, e tem aquelas pessoas que são do antagonismo, da contraposição. Então, essas têm mais tendências a retalhar. E os estados emocionais, quando eles são positivos, as pessoas são mais positivas com relação à vida, elas ficam menos aborrecidas, elas são menos impacientes. Já as pessoas que têm estados emocionais negativos, é o contrário. Né? Essas pessoas elas apresentam um comportamento diferente, o contrário desse do estado emocional positivo. Então, para a variável latente de julgamento de retaliação, essas bidimensões, né, ou seja, as dimensões que foram validadas, eram as dimensões que a gente já estava esperando. Por quê? Porque no próprio modelo de retaliação, né, nos próprios construtos que os autores nos deram de retaliação, essa dimensão, capacidade de concordância e capacidade de estados emocionais, elas estavam, né, sendo contempladas. E isso foi importante. E qual é a análise que nós fazemos em torno disso para o público que participou desta pesquisa? A análise era que, como os jovens trabalhadores são normalmente um público que está inserido na idade de 14 a mais ou menos 29 anos, segundo o IBGE e o Estatuto da Juventude, nós esperávamos que esses jovens eles suportassem mais as injustiças e os julgamentos de retaliação nas organizações. Ou seja, nós esperávamos que eles apresentassem uma baixa capacidade, ou melhor, uma alta capacidade de concordância e estados emocionais mais positivos para não retalhar as organizações. E o que nós percebemos foi que esses jovens, eles suportam as injustiças, né? Que esses jovens não suportam as injustiças percebidas. E ao não suportar essas injustiças, já que a injustiça é uma das condições para que o comportamento de retaliação se apresente, eles realmente tinham tendências a retalhar organizações. Eu vou abrir um parêntese, porque não estava no script, digamos assim, falar da pesquisa qualitativa referente a esse modelo. Então, a minha tese, ela trabalhou com métodos mistos, então nós fizemos uma abordagem quantitativa e uma abordagem qualitativa. E a gente tinha, por conta do tempo também, a ideia era que nós trabalhássemos aqui como que esse modelo foi validado e como é falar de temáticas que envolvem que podem se relacionar com outras temáticas e de que forma nós podemos fazer isso. Então, essa é uma das maneiras, né, de se fazer isso, que três temáticas, um público específico. Então, tudo isso gera um pano de fundo para várias perguntas, vários debates. Então, quando a gente fez a parte qualitativa dos dados, nós percebemos claramente a retaliação dos jovens. Então, os jovens trabalhadores, eles diziam claramente, sim, ele foi injusto, sei lá, meu chefe foi injusto comigo. Então, eu fui lá e boicotei. Então, eu fui lá e eu me omiti, eu não fiz, eu fiz de conta que eu estava trabalhando. E é um dado muito importante como resultado que nós tivemos do trabalho, porque nós esperávamos que eles fossem pessoas que fossem mais cooperativas, que não fossem se contrapor, que aceitassem mais as condições de trabalho, por mais precárias que fossem, né? Postman, que é um dos autores que estuda a juventude, ele coloca que os jovens trabalhadores esses jovens, eles se inserem em trabalhos repetitivos, rotineiros e, na grande maioria das vezes, muito precários.
porque normalmente esses jovens, né, recebem um salário que é o salário que representa em torno de 50, 60, 70% de toda a renda familiar que ele possui. E isso, por conta dessas questões, nós esperávamos que esses jovens aceitassem mais as injustiças e, por sua vez, não retalhassem. Era uma hipótese de pesquisa até. E não, essa hipótese ela foi refutada e foi comprovado que eles tanto conseguem perceber, fazer análise, ou seja, fazer o julgamento da retaliação, quanto eles também têm tendências a retalhar uma vez que percebem as injustiças nas organizações. Faltam mais 3 construtos que foram validados, então nós temos agora o construto chamado Estratégias de Enfrentamento da Injustiça Percebida. Entenda-se esse construto como ações retaliatórias. Então, ele foi validado, né, ele foi validado como tridimensional. Ações contra os colegas, ações contra o trabalho e ações contra a organização. E nesse sentido, é interessante notar que quando os jovens trabalhadores retalhavam, eles faziam essa retaliação ou através de alguma ação contra o colega de trabalho, né? E aí se envolve não só os seus pares, mas também os chefes de trabalho, seus chefes, seus gestores. Ações contra o trabalho em si, ou seja, contra as próprias atividades de trabalho, por exemplo, e ações contra a organização, quando um deles diz assim, a caixa se perdeu, né? Uma caixa de mantimento, sei lá, que tinha nas organizações, não, ela se perdeu, né? Então, eles realmente faziam essas ações. O que a gente destacou com relação a esse resultado, da análise integrada dos resultados? A gente destaca que existe uma frequência em que as ações retaliatórias estão ocorrendo no contexto de trabalho desses jovens, ou seja, não é algo incomum. Nós conseguimos perceber que os ambientes de trabalho eram os mais variados possíveis, nós não escolhemos os jovens de uma empresa específica, então eram jovens que podiam trabalhar em qualquer, né, segmento de empresa. Então nós percebemos que, ao contrário do que nós pensávamos, que não era incomum, ou seja, que havia sim muita injustiça nos ambientes de trabalho que eles estavam envolvidos, por sua vez existiam ações retaliatórias e eles sim sentiam e percebiam o estresse ocupacional. Isso foi um dado que, de certa maneira, nos causou um certo estranhamento e a gente ficou mais atento a esse resultado, já que nós esperávamos o contrário. Então, diz também que a percepção e julgamento de justiça, pois são condições necessárias para que a retaliação aconteça. Nós também percebemos que esses jovens estudados, eles se mostram mais receosos ao lidar com essas situações de injustiça diretamente. Eles são menos resistentes quando expressam seu comportamento retaliatório. Aliás, eles são menos resistentes ao expressar o comportamento retaliatório de outras pessoas e são mais resistentes ao expressar os seus comportamentos retaliatórios. Isso Mendonça e Tamayo já traz nos seus estudos sobre a retaliação nas organizações, que as pessoas, elas se mostram mais susceptíveis a falar do comportamento de retaliação de outros, de terceiros, do que falar dos seus próprios comportamentos de retaliação. Pensando nisso, os questionários, né, as escalas validadas de retaliação, normalmente têm perguntas que vão essas perguntas elas são realizadas a partir do ponto de vista de terceiros, ou seja, as pessoas no seu trabalho, elas normalmente boicotam a organização, as pessoas no seu trabalho geralmente são agressivas verbalmente, então assim, é sempre a avaliação com relação ao comportamento do outro. Então isso também foi algo que nós percebemos nesse construto.
Bom, o penúltimo construto, ele foi validado como bidimensional. O nome do construto é saúde individual e as dimensões são saúde física e saúde mental. É, Notou-se na análise desse construto e das suas dimensões que a saúde dos jovens está é, realmente sendo impactada pelo seu ambiente de trabalho. Então, a gente precisa lembrar que esse jovem já está envolvido dentro de condições precárias de trabalho, além dos trabalhos serem rotineiros e repetitivos. Então, esse é um dado alarmante que nós precisamos estar atentos, inclusive para a necessidade de realização de políticas e práticas de gestão. Essas condições precárias de trabalho, elas já tinham sido apontadas por outros estudiosos, como Corrachano, 2013, como os dados sociodemográficos e de questões salariais do próprio IBGE. Então, nós sabemos que esse jovem pode estar se submetendo ainda mais a essas condições precárias de trabalho, por conta de que o salário ou a bolsa que eles recebem fazem parte de uma parte quantitativa, é uma parte considerável da renda familiar. Então, eu já tinha dito também isso anteriormente, mas normalmente a bolsa ou o salário do jovem representa em torno de 60%, 70% de toda a renda da família na qual ele se encontra. Bom, chegando agora ao último construto validado, que é o construto funcionalidade organizacional, ele foi validado como unidimensional, ou seja, somente uma dimensão foi validada para esse construto, que foi a dimensão chamada respeito às normas. A análise que é feita com esse resultado é de que, quando os jovens trabalhadores fazem algo disfuncional para a organização, eles fazem isso via desrespeito às normas e regras organizacionais. Então, é assim que eles percebem a possibilidade de fazer algo contra a organização. É a partir desse item de funcionalidade. Vale ressaltar que há uma relação direta entre o construto saúde individual e funcionalidade organização. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior for a saúde desse indivíduo, mesmo que ele se utilize de estratégias de enfrentamento, é muito provável que também o nível de funcionalidade organizacional aumente. Ou seja, se esse indivíduo se apresenta saudável dentro da organização, ele muito provavelmente não vai fazer nenhuma ação considerada disfuncional por essa organização. Então, há uma relação direta entre esses dois últimos construtos. E, por fim, nós já nos encaminhando para as conclusões desse estudo, né, nós percebemos que o modelo ele foi validado de forma inédita, é um modelo integrativo que visa relacionar as variáveis do estresse ocupacional, da retaliação nas organizações e das injustiças nas organizações. Então, o modelo validado e inédito, ele foi validado com 8 construtos, 15 dimensões e 49 variáveis observáveis. Vocês podem visualizar isso nos links que eu vou passar para vocês dos artigos, né? Nós já conseguimos publicar 2 artigos sobre a lacuna na teoria que nós encontramos para poder juntar essas 3 temáticas e um segundo artigo que fala da validação desse modelo. Nós sugerimos, a partir dos resultados dessa pesquisa, que a nível pragmático gerencial, que sejam realizadas políticas e práticas de gestão de forma a combater os principais sintomas apresentados ou os principais fatores apresentados por esses jovens, que normalmente se dá quando ele está utilizando as suas estratégias de enfrentamento, ou seja,
quais são as principais ações retaliatórias que esses jovens estão efetuando ou realizando no ambiente de trabalho, quais são as estratégias de enfrentamento do estresse, quais são os sintomas apresentados a nível de saúde individual, quais são os fatores de disfuncionalidades da organização que mais se apresentam, e a partir da análise desse conjunto que foi apresentado, estabelecer políticas e práticas organizacionais de gestão que possam, se não combater, né, mas que elas atuem de uma forma preventiva para tentar diminuir ou melhorar essas condições tão precárias de trabalho que esses jovens estão envolvidos. Além disso, como se trata de um modelo novo, digamos assim, né? Ele é um modelo inédito e ele foi aplicado em um público bem diferenciado, bem específico. Obviamente que o ideal a partir de agora, a partir desse resultado, é que a gente possa fazer essa pesquisa com um novo público ou com outros jovens diferentes desses que foram tratados na pesquisa, até para nós podermos verificar o quanto que esses construtos continuariam, né, dentro desse modelo, ou se eles não seriam tão se eles não seriam validados dentro de um outro público, enfim. Nós pensamos nessa possibilidade de estender a pesquisa ou, daqui a algum tempo, replicar essa pesquisa também em jovens trabalhadores para fazer um estudo comparativo, né, desses resultados que nós obtivemos. Além disso, é muito importante que a gente possa discutir sobre essas políticas institucionais para essa categoria. E agora eu dou um depoimento de um dos jovens, né, que passou pelo processo de entrevista comigo, que foi quando ele disse que, olha, eu recebo o meu salário, mas assim, eu me sinto muito inútil. Então, ele não era requisitado para fazer nenhum tipo de atividade. Quando eram atividades extremamente operacionais, que eram as atividades como de fazer uma xerox, né, de tirar uma xerox de um documento, ou de pegar um papel no andar de baixo e levar até o andar de cima da empresa. Eram tarefas nesse sentido. E ele disse assim, eu poderia dar mais, eu poderia contribuir de outra maneira. Obviamente que esse é um dos depoimentos, né? Nós temos outros depoimentos de jovens que se sentiam completamente assoberbados, que o trabalho era um trabalho, esse trabalho representava um lugar de sofrimento para esse jovem. Então, assim, nós temos depoimentos dos mais variados. Então, essa situação é uma situação que me leva a sugerir também que sejam feitas pesquisas qualitativas para além do que já foi investigado sobre esses jovens trabalhadores, para que a gente possa compreender essas relações de trabalho nas quais eles estão envolvidos. Bom, eu fico por aqui, agradeço a todos e a todas, né, por estar assistindo essa palestra e nós vamos aguardar as perguntas, eu vou passar para vocês algumas indicações de leitura, né? Dentre elas, o artigo em que eu consigo validar o modelo, que foi um artigo que a gente publicou em 2018. O outro artigo que foi publicado sobre a questão da relação, das lacunas que poderiam favorecer a relação entre estresse ocupacional, retaliação e justiça nas organizações. Ele foi publicado esse ano, de 2019, e um outro artigo da professora Kelly Paiva sobre justiça e retaliação nas organizações, e um último artigo, que é um artigo da Mendonça, que também vai falar da retaliação nas organizações. Então, o artigo se chama Experiências de Injustiça, Sofrimento e Retaliação no Contexto de uma Organização Pública. Então, essas são algumas indicações de leitura. Obviamente, tem muito mais, né, para se discutir com relação a esses 3 temas, mas acho que para início de um debate, nós colocamos algumas questões aqui que podem gerar uma discussão bastante frutífera.
Novamente, eu agradeço a todos e a todas e mandem suas perguntas que eu irei responder assim que possível. Obrigada.